Inspira a ação, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consoni, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem também tá no lugar certo pela primeira vez aqui do meu lado é a minha colega Andréia Otti. Oi, Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Prazer estar aqui contigo, né? Nossa primeira vez juntas. Isso, muito feliz. Me conta como é que tu chega aqui hoje. Animada, Boa. curiosa, Muito né? bom. Para ouvir aí a história do nosso, né? Vou deixar aí Misterioso. É. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos ver se tu concorda comigo. Força é a palavra que melhor define a nossa convidada. Com certeza. Porque acho que foi preciso muita força para atravessar as dificuldades que a vida apresentou para ela. Eu tô falando de uma mulher de muitos planos. Eu não sei se todos foram realizados, mas eu vou chutar que a grande maioria deles sim. Quando analista de sistemas, ela queria aprender mais sobre negócios e conseguiu. Queria liderar pessoas e se tornou líder. Queria um cargo de gestão e queria estar à frente de projetos inovadores. E atualmente ela é gerente de Open Finance no Sicredi. Falando assim, pode parecer que ela simplesmente quis todas essas coisas e elas foram lá e aconteceram, mas a verdade é que ela estudou, ela se preparou e foi atrás de cada uma dessas conquistas. Esse lado forte e determinado é só um dos muitos que ela tem. Tem um lado expert, tem um lado líder, que é muito próxima do time e transparente nas suas intenções. Tem um lado mãe. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles. Paula Fantinel, seja muito bem-vinda ao Inspiração. Oi, obrigada, agradeço muito, então, o convite, estou feliz de estar aqui com vocês. E obrigada por essa apresentação. Ai, tu merece. Com certeza. Deixa eu começar aqui, então, né? Com esse papo. Quando a gente olha para tua carreira, né? A gente vê, assim, que tu tinha uma visão muito clara da onde que tu queria chegar, né? E como, né? Tu faria esse caminho, né? Conta pra gente como é que foi o início da tua trajetória na área de TI. Bom, o início, ele não foi tão claro assim, né? Comecei, né, a primeira, tão claro quanto carreira e visão, né, de onde eu chegaria na TI. O primeiro passo, ele foi onde eu ainda estava no ensino médio e eu disse, eu quero já estudar, né, para a partir né, do término do ensino médio já começar a trabalhar. E aí foi a primeira decisão que eu precisei tomar, né? E aí eu tomei a decisão de lá, né, no ensino médio, na época lá, segundo grau, decidi ir pro técnico, né, em processamento de dados. Né? Então, fui para o lado da tecnologia, ainda sem conhecer de fato o que era trabalhar com tecnologia. Mas a partir deste momento comecei então a entender, né, que existiam duas, na época, né, dentro do contexto, existiam duas vertentes de desenvolvimento de software e também na parte mais de, hoje a gente chama de infraestrutura, né, de microinformática, né, então naquela época eu comecei a partir daí. E aí, então, quando eu me formei, né, no ensino médio, eu tinha um desafio de buscar um estágio para ter aquele diploma técnico que me daria, né, um respaldo para buscar já antes mesmo de entrar na faculdade, né, uma posição em uma empresa. Então a partir daí eu tive, né, o meu primeiro estágio. Na verdade, um pouquinho antes, né? Começou com 16 anos, eu ainda estava estudando e eu fiz um estágio de alguns meses antes de acabar o ensino médio na incubadora tecnológica do La Salle, né? Que era a escola que eu
estudava, né, e fiz um estágio ali. Ele foi meu primeiro contato profissional, antes mesmo de sair da escola. Ali tinham, né, hoje, trazendo para hoje, seriam startups dentro dessa incubadora, e eu fazia o trabalho mesmo de recepção, secretária, e ali aprendi, né, como importar, como atender o telefone, como usar o Excel. Foi essa a minha primeira experiência profissional. E terminando a escola, então eu fui buscar um estágio, né, para ter, então, esse meu diploma técnico que eu perseguia, né. E aí foi onde eu entrei nas lojas Renner, né. Então, com 17 anos, eu entrei nas lojas Renner, eu participei de um programa onde eles estavam buscando estagiários, e nesse programa eu, ali, né, estava principalmente com profissionais ou estagiários que já estavam na faculdade, já tinham, né, uma experiência maior em desenvolvimento, um conhecimento maior em desenvolvimento de sistemas. E nesse processo, né, a Renner, daquela linguagem, não existia no mercado aqui em Porto Alegre. Primeiro eles ministraram um curso para esses candidatos a estágio, e depois escolheram quais seriam as pessoas que entrariam, né, para o processo, né, para o cargo de desenvolvedor. Eu não passei nesse curso, nesse processo, mas eu tive uma oportunidade dentro da área de microinformática. Sabe? Eles me trouxeram, olha, você não passou no processo de desenvolvimento, mas a gente tem aqui uma outra oportunidade. E eu abracei aquela oportunidade e trabalhei ali. Fui a primeira, vamos dizer assim, a primeira mulher, naquela época, a primeira menina até, né, na área de microinformática da Renner. Ali eu trabalhei por alguns meses, né? Fiz muitas coisas, né? E depois a gente teve um momento em que uma das estagiárias que havia entrado, ela passou num concurso e saiu, a Lia. E aí surgiu essa oportunidade, que eu já tinha feito o curso, já estava preparada, já estava ali dentro, e eu aí, então, migrei para a área de desenvolvimento, e ali eu comecei, então, a minha carreira na área de desenvolvimento nas lojas Renner. Bem cedo, né? Desde muito cedo. E nos papos, nas conversas que a gente já teve, né? Ficou muito claro para nós também o teu entendimento com relação à importância para a carreira, de entender sobre o negócio onde tu estás inserida, né? E essa percepção que isso seria um diferencial, né? Quando tu percebia ali o ambiente. Houve algum acontecimento na tua vida, assim, que fez tu ter esse estalo? Sim, e aí acho que foi também uma inspiração, né? Nas lojas Renner, na equipe onde eu trabalhava, existia uma colega, que é a Ana, e ela era analista sênior do time. E eu observava que a Ana era o centro ali daquele time, né? E eu comecei a observar que o que a Ana conhecia, ela conhecia muito do negócio. E eu comecei a entender que se eu quisesse crescer dentro de uma empresa, né, que não era uma empresa puramente de tecnologia, era uma empresa de varejo, eu precisava entender muito do negócio, e que isso seria um diferencial, como era o diferencial da Ana, que conhecia, né? Então, a partir daí que eu decidi, então, a minha faculdade por administração e não tecnologia. E também comecei a, né, acompanhar a Ana, a aprender com a Ana. E com isso, eu também passei a me tornar referência no negócio. Então, foram 8 anos, né, de uma menina que começou tão cedo atuando na Renner, né, e nesse período tu já flertava um pouco com o segmento financeiro, né, atuava ainda como uma liderança técnica, né, e mirava o segmento financeiro. O quão importante foi toda essa bagagem que tu trouxe de outra área para poder fazer essa migração? Então, na Renner, eu trabalhava, então, com sistemas de o cartão private label da Renner, que é o cartão bandeira Renner, né, bandeira própria. Trabalhava com sistemas de cobrança, de inadimplência, com sistema de tesouraria, né, então, e ali, né, durante um período, existiu um projeto onde a gente tinha onde a Renner começou a estruturar,
né, o que foi, né, a origem de hoje é a Financeira Realize, né? Então, ali a gente teve um projeto onde nós construímos, então, os primeiros produtos financeiros que a Renner passou, então, a comercializar. Então, os primeiros produtos lá eram o EP-cheque, que era o empréstimo com cheque pré-datado, né, a gente chamava lá o saque rápido, que era o saque na boca do caixa da Renner. E nós fizemos também toda uma implantação, né, de uma plataforma que trabalhava, né, o cross-sell, né, então, não só do produto de cartão, mas também desses produtos, e foram entrando também outros produtos financeiros nesse contexto. Então, participei desse projeto onde nós, inclusive, treinávamos as lojas e também fizemos a própria parte física das lojas para comportar, né, a venda, a comercialização desses produtos. E ali, né, eu já estava aí mais próxima dos produtos, de produtos financeiros, e sempre existia, né, aquela questão de que, uma visão, né, de que a Renner, em algum momento, ofertaria também cartões de crédito, né, o cartão de crédito que a gente vê hoje, né, o Mastercard, Visa, né, e aí eu tinha muita vontade de fazer parte deste projeto, que eu entendia que era, né, uma evolução, né, daquilo que a gente já vinha construindo. E dentro desse momento, existiu, então, a formação de time, a formação de equipe, né, deste projeto, e eu fiquei no projeto, eu fiquei, na verdade, né, conduzindo, né, todos os produtos e os serviços que já existiam, né, fiquei, então, de fora deste projeto, porque existia, né, um know-how necessário, né, uma experiência de mercado que, de fato, eu não tinha naquele momento. Então envolveu muito planejamento, com certeza, né, para te conseguir, para que o Sicredi entrasse na tua vida em algum momento. Como foi que isso aconteceu e em que momento que ele te encontrou de vida, assim? Então, me encontrou justamente neste momento, onde eu tinha, né, essa vontade, e tinha um gestor que já tinha trabalhado comigo, que estava no Sicredi, e lá no Sicredi tinha exatamente o projeto para a construção do cartão de crédito Private Label do Sicredi, né, o cartão bandeira Sicredi, o cartão bandeirado do Sicredi, né, então, e aí eu tive um convite, né, então, para fazer parte, né, desse time. Foi num momento onde eu não estava procurando, mas eu fui muito impulsionada pelo desafio, pela vontade ou pelo planejamento que eu tinha de trabalhar com isso, né, então né, passei então a migrei, né, pro Sicredi. Eu migrei, né, esse movimento que eu fiz não foi diretamente pro Sicredi, eu atuei ainda numa empresa que prestava serviços pro Sicredi, e quando eu tomei essa decisão pensando muito, olha, né, tô saindo aqui de uma empresa sólida, né, e para ir para uma empresa, né, parceira, né, mas eu tinha muito na minha cabeça que eu faria isso em 2 anos, né, que aquele era a minha meta para 2 anos, né, o salário era atrativo, eu tinha objetivos de vida para aqueles 2 anos, e eu disse, esse momento eu vou fazer, esses 2 anos eu vou usar para isso. E eu tenho certeza que depois eu vou ser contratada pelo Sicredi. E foi assim que aconteceu, né? Passados 2 anos eu fui contratada, então, e estou até hoje, agora fiz 15 anos de Sicredi. Nossa, é uma história com bastante determinação, né, força. E uma curiosidade que eu fiquei aqui, né, com que idade tu fez teu primeiro PDI? Porque dá pra ver, assim, né, Paula, quando tu relata a tua história, que realmente usa as palavras, eu me planejei em 2 anos, né? Sabe que eu não sei exatamente em que momento eu fiz, né, um primeiro PDI, mas esses passos eu tinha muito na minha cabeça, assim, muito da minha vontade, né, de crescer, de me desenvolver e muito de aprender. Isso é uma coisa que eu tenho até hoje, eu quero aprender algo novo, eu quero me desafiar em algo que eu não conheço, né, eu quero fazer coisas que são relevantes
na vida das pessoas a partir, né, da tecnologia, por meio da tecnologia, né? Então, eu participei, né, estando dentro do Sicredi, eu participei do momento onde a gente teve, né, toda essa mudança de estrutura no mercado de cartões, onde houve a ruptura, né? Vocês lembram que antes, para ter uma bandeira, existia junto à rede de estabelecimentos, era todos junto com a mesma empresa, né? E aí a gente teve lá, em 2011, né, essa mudança, essa abertura do mercado de cartões, onde hoje a gente tem várias empresas, tem as empresas que seguem tendo as bandeiras, existem vários emissores, né, e tem também, né, hoje as redes de adquirente, né, então hoje a gente vê, né, exemplos, né, como o próprio Sicredi, como uma rede de adquirente, mas também a, né, Stone, Getnet, outras empresas entraram aí neste mercado, né, a partir dessa abertura. Foi uma revolução no mercado. E nesses 15 anos, né, já há muitos anos já em cargos de gestão, e a gente sabe que tu fez um assessment e, para tua surpresa, né, o resultado foi que tu tinha um perfil de especialista, mas isso, né, não te desmotivou para seguir, né, buscando e te desenvolvendo como líder, né? Como é que foi para ti assumir, assim, pela primeira vez, né, a gestão de pessoas, e como é que isso, e o que nessa experiência te ensinou? Essa foi, né, esse momento de transição, né, da carreira técnica para a liderança, ele é um período bastante desafiador. Eu acho que a principal virada de chave que eu tive na carreira de liderança foi o momento onde eu aprendi que as pessoas são diferentes, elas contribuem de formas diferentes e elas não vão fazer igual eu faria, ou igual eu faço. E aí a questão de entender que eu preciso buscar entender como cada pessoa funciona e o que ela entrega, né, como que ela contribui, conectar aos desafios da área, da empresa e os interesses dela para que as coisas, de fato, elas aconteçam, né? No início foi difícil, porque quando você domina tecnicamente, né, o produto, né, o negócio, e precisa, a entrega não é mais a partir do meu trabalho, e sim por meio das pessoas. Esse foi um aprendizado grande dentro de um período onde existiu um período, né, de transição. E que cada pessoa daqui a pouco vai fazer também de uma forma diferente, né? E de repente isso também aceitar que isso pode vir de outra forma também é um exercício, né? É um exercício de liderança que ele é constante, né? Quando eu em liderança, eu sigo aprendendo. Acho que a gente sempre vai ter o que aprender, né, sobre as pessoas, né, sobre como elas, quais são os seus motivadores, quais são os seus problemas, quais são as suas questões pessoais, e também quais são os seus interesses, né, seus objetivos de vida, né, para que isso se conecte também com as oportunidades, os desafios que a gente tem. Sem dúvida. E até esse comentário, né, que tu traz de estar sempre aprendendo, ser aberta a isso, né? Eu sei que é um valor muito grande para ti, né? A educação contínua e a necessidade de sempre seguir, né? Como tu trouxe aí, se qualificando. E para muitas mulheres, né, ter um currículo forte é uma maneira de não serem, ou às vezes, né, serem menos contestadas, né, no mercado de trabalho. Tu já te sentiu, né, sendo contestada por ser mulher? Tu também encara dessa forma? Eu entendo que isso já foi mais difícil, né? Eu entendo que isso já foi mais difícil. Acho que hoje também, talvez até um pouco mais pelo meu autoconhecimento ou a maturidade, isso tem um peso um pouco menor do que já teve, né? Eu acho que nós mulheres temos essa necessidade de se provar mais, principalmente, né, quando eu passei pelo processo para ser gestora, né, para uma linha né, quando eu participei, né, do processo seletivo para ser gerente. Nesse momento eu fui a primeira gerente de tecnologia da empresa, né? Então
o meu processo seletivo, ele passou por assessment, ele passou por 5 entrevistas, né? Eu tive, né, teve todo um colegiado para validar se de fato eu estava preparada para aquela posição, né? Então, hoje isso na empresa, né, onde eu trabalho, né, no Scred, a empresa é uma empresa que acho que ela até é referência, né, na questão, né, de inclusão e diversidade, né? Mas naquele momento, no momento onde eu estava buscando isso foi necessário, né, toda essa não sei se a palavra seria comprovação, né, mas foi necessário, né, então, e eu também estudo muito porque eu gosto de estudar, acho que eu sou uma pessoa estudiosa, isso também me desafia, né, aprender coisas novas. Bom, vamos entrar aí no momento atual, né, que foi quando a gente se conheceu, né, no Open Finance, que era sim, porque Open vocês dois já Banking. se conheciam antes, então eu tô aqui, eu tô aqui quando eu pedindo conheci. licença. Tá Isso. bom. Vocês estão vendo como é que é? Tá bom, então. Não fica chateada, né? Não fica chateada. Não, mas eu fico agradecida, porque afinal de contas foi essa proximidade que trouxe a Paula aqui com a gente hoje, né? Sim, com certeza. E os desafios, né? Eram gigantes, né, Paula? E aí, quando a gente entra na questão do Open Finance e abrange a gestão de tecnologia, produtos, negócio, a gente sabe que é um assunto relativamente novo, né, para muitas pessoas. Poderia explicar, assim, para os leigos, o que é Open Finance? Bom, o Open Finance é o sistema financeiro aberto, né? E qual é o objetivo, né, do Open Finance, né? Qual é a principal premissa, né? É que e o Open Finance ele tem 3 pilares, né? O de compartilhamento de dados, o de transações de pagamentos e também a portabilidade de crédito, que é algo que ainda está por vir, mas está dentro aí, né, do calendário regulatório do Open Finance. E o que o Open Finance ele traz como premissa, né? Agora eu perdi a palavra, né? Mas a autonomia A livre escolha. A livre escolha, perfeito, a livre escolha, né, das pessoas, a livre escolha do cidadão. Então, ele traz com uma perspectiva de que os dados financeiros, eles não são das instituições, eles são das pessoas, os dados são da pessoa, são das pessoas, e elas têm essa livre escolha de compartilhar com quem, né, elas entendem que vão ter, né, um benefício, né, então vem também para trazer benefício, inclusão financeira e também uma maior competitividade nesse mercado financeiro, né, lá quando o Open Finance foi né, constituído, a gente tinha uma concentração bancária de que 80% das pessoas bancarizadas ou das contas, elas estavam nos 5 maiores bancos, né? E 20% em todos os outros, né? Então, o Open Finance veio para reduzir essa assimetria de informações, porque esses 5 bancos tinham uma vantagem por ter todas essas informações das pessoas, e a partir do momento em que eu conheço o histórico daquela pessoa, eu consigo também conceder crédito, entender capacidade de pagamento, né? E os pilares de pagamentos, de portabilidade de crédito também trazem um aumento de concorrência em relação a melhores experiências e vantagens também para as pessoas, né? Então, trazem novos competidores para o ecossistema, e a portabilidade de crédito também traz essa questão da facilidade, né, e das pessoas em ter melhores ofertas, de ter melhores preços, né?
Como que foi essa oportunidade quando chegou para ti de trabalhar com o Open Finance no Sicredi? Você já tinha nos contado que tinha muita vontade de trabalhar mais com inovação, Uhum. né? E bom, a gente está falando aqui de algo que ainda é novo, mesmo que já tem algum tempo, né? Como foi? Olha, o convite para eu trabalhar com a área com o tema de Open Finance, ele veio a partir das responsabilidades que eu já tinha, né, assumido e entregas que já tinham sido realizadas antes, né? Então eu tinha ali a liderança de desenvolvimento, né, de todos os produtos de core banking menos crédito, né? Então ali investimentos, conta corrente, pagamentos. Também, né, formei o time para a implantação do Pix, né, daquela etapa regulatória inicial, super desafiadora. Tínhamos, né, conseguido aí superar, né, esse desafio. E aí veio pela conexão dos temas, né, então o desafio de Open Finance. Então a gente ainda estava numa etapa de experimentação, né, definição e construção. E aí, em 2019, eu fui fazer uma imersão no Vale do Silício, para conhecer, né, de tecnologia, inovação, o que tinha, né. Eu gosto muito, até abrindo um parênteses aqui, eu gosto muito de viajar. E eu gosto muito de estudar. E eu fiz, né, em 3 momentos, eu pude conciliar essas 2 coisas, né. Então, em 2014, eu fiz um intercâmbio para estudar inglês. Então, fui para o Canadá, estudei lá, né, durante um mês, estudando a língua e conhecendo e vivendo aquela cultura. Aí, em 2017, um ano antes do meu casamento, eu também tive uma oportunidade de estudar em Nova York. Eu fiz um curso numa universidade, então, de gestão de projetos ágeis e também de Business English numa universidade em Nova York. E aí nesse momento, em 2019, a gente estava, então aí estavam eu e o meu marido nessa imersão, e o meu gestor na época, o meu líder na época me ligou: olha, tu sabe que a gente está passando por mudanças, estruturações, e tem aqui 2 oportunidades, né, em tu assumir o core, né, a liderança do core banking, aí seja a plataforma atual, seja o novo core, né, todo que nós estamos construindo, e tem também o Open Finance. Eu queria trazer para a gente decidir junto e entender na tua linha de carreira, no que tu gosta, o que tu quer, para decidir em qual dessas frentes que tu quer continuar, né, conduzindo, porque a gente tinha ali uma reestruturação, onde aquela área onde antes eu liderava, ela se dividia em 7 frentes, né, e eu disse, não, eu quero ficar com Open Finance porque me desafia, né, é algo novo, é algo que a gente está formando time, tem muita coisa para ser construída, e para mim esse é o futuro, né, a gente está aqui construindo o futuro do sistema financeiro e também construindo o futuro, né, as estruturas para o futuro, né, do Sicredi. E aí eu entrei, né, e foi aí que eu assumi de fato, né, o tema de Open Finance, primeiro como tecnologia, né, liderança de tecnologia, e depois, mais adiante, depois do meu retorno da licença maternidade, eu assumi também como produto e negócio. Nossa, Paula, assim, quando eu te escuto, né, contando que dessa vez, né, tu estava tão pronta que te ofereceram, diferente lá de trás, né, te ofereceram 2 opções, né, de carreira, e dá muito orgulho, assim, de escutar, né, a tua história. E traçando um paralelo aí, né, de lá, quando tu começou em 2000, né, para agora, eu sei que a gente já falou pouco sobre isso, né, mas trazendo esse tema de novo, assim, o que tu percebe que mudou para as mulheres desde então, de 2000 para cá?
Olha, eu vejo que ter outras mulheres foi abrindo espaço, né, para que, né, mais mulheres pudessem fazer parte, né, desse mercado. Acho que tendo mulheres na liderança ajudou a outras mulheres também fazerem parte, primeiro dos times dessas mulheres e depois de, né, essa questão, né, de ascensão de carreira. Claro que a gente sabemos que tem também uma questão, vamos dizer assim, de compliance nas empresas em relação, né, a ESG, mas eu vejo que as mulheres também, né, mostrando que é possível, trazendo os resultados que nós trazemos, também foi uma forma de abrir caminho para outras mulheres. Uhum. E qual mensagem que tu daria para as mulheres que estejam nos ouvindo? Inclusive, espero que sejam muitas mulheres nos ouvindo, afinal de contas, toda quinta-feira, já vou aproveitar e vou falar, né? Toda quinta-feira nós temos mais um episódio, tanto no podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, com muitas mulheres, sempre muitos profissionais inspiradores, mas agora, enfim, nessa série especial de mulheres na TI. Espero que aí muitas mulheres estejam nos escutando agora e eventualmente possam se inspirar com a tua mensagem. O que tu diria para essas mulheres que pensam em ser gerentes, líderes na área? Acho que o primeiro é se preparar, de fato, né? E o segundo é também se desafiar. Nós tem um livro que para mim foi uma grande inspiração, que é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Eu também li numa época que foi importante para minha vida. E aí, naquele momento, né, fala muito de o quanto nós, mulheres, esperamos estar 100% preparadas para se candidatar a uma vaga, para assumir um desafio, enquanto os homens, né, se candidatam ainda tendo um potencial, né, e quanto isso, né, faz diferença também na questão da representatividade nesses cargos, né? Então, acho que o ponto que eu diria é se preparar, mas também se desafiar, né? Porque no final das contas, todos os dias existem coisas novas e a gente estamos sempre aprendendo, né? No meu dia a dia, eu comento, todo dia tem alguma coisa que aparece que num primeiro momento eu não sei como que eu vou resolver. Né? Num primeiro momento, isso é novo, eu ainda não sei como eu vou resolver. E aí depois disso mas que ação que eu preciso tomar para conseguir, então, de fato, resolver, né, e superar, né, esse desafio. E falando em superar desafios, há 4 anos a tua vida mudou com a maternidade, e tu revelou pra gente que você, depois desse momento, começou a pensar como você ia fazer o trabalho caber na tua vida e não a tua vida caber no trabalho, né? Eu achei muito bonito, né? Essa reflexão que ela trouxe pra gente, né, Deia? Bom, então, foi um outro senso, talvez, de sentido mesmo, né, pra tua vida. O que passou a fazer sentido pra ti? O que passou a fazer sentido pra mim é muito do que o que eu quero a responsabilidade, na verdade, né, que eu tenho, né, com os meus filhos, né, até falando, eu tenho 2 filhos, né, com 4 anos, o Vitor hoje tem 4 anos, a Elisa, né, tem 2 anos, e rapidamente contando, né, a minha história com a maternidade, né, o Vitor, eu tive uma gestação super tranquila, tudo bem, mas chegou lá com 30 semanas, começamos a ter sinais de que o Vitor viria
antes, né? E o Vitor nasceu com 33 semanas, então ele nasceu prematuro. Nós passamos ali 16 dias, né, na UTI neonatal, até que ele estivesse pronto para ir para casa. E naquele momento ali, o primeiro aprendizado foi de que não existe controle, né? Não existe mais controle. Sempre tive, a gente falou aqui muito da minha carreira, do controle na minha mão, de tudo que eu queria fazer e de como que as coisas iam acontecer. E nesse caso aqui, na chegada, né? Eu já começamos com o Vitor chegando, né? De uma forma diferente daqui. Eu imaginava de que eu planejava, né? Ali já foi um aprendizado que passa a ser transformador, né? Então, acho que essa primeiro aprendizado na maternidade, essa questão, né, do controle, né? E aí, a partir disso, então, com essa experiência também, né, da UTI, de ver ele também, né, como uma criança que precisou ali, né, se desenvolver rapidamente, né, fora, né, fora da barriga, né, então, fora da proteção. Então, isso já foi muito significativo, né, e aí começa as reflexões, né, então, quando a gente começa também a perceber que os nossos filhos são o exemplo do que a gente, são reflexo do nosso exemplo, do que, né, da nossa vida, e que é tão pouco o tempo que eles são criança, e é tão pouco o tempo que a gente tem para estar, né, tão perto e ser a referência deles. E aí, quando chegou a Elisa, né, quando chegou a Elisa, eu e o Leonardo, que foi 1 ano e meio depois do Vitor, eu e o Leonardo, a gente, quando a gente, né, soube que estávamos, né, grávidos, uma conversa que a gente teve durante pelo menos 5 anos, a nossa prioridade, né, o nosso tempo, ele vai ser mais dedicado a eles do que a nossa vida como ela era, né, antes. Claro que naquele momento a gente nem tinha ideia de que nunca mais a nossa vida vai ser a mesma coisa, bom, né? Mas a gente teve isso muito consciente, assim, né? E aí quando a gente né, tem noção, né, da bênção que é, da responsabilidade que é, né? A gente entende que... E aí eu tive esse entendimento, né? Não tem como a minha vida caber dentro do trabalho. É importante que eu tenha um trabalho que caiba dentro da minha vida. Não que isso, né, elimine as minhas responsabilidades, a minha dedicação, não. Mas é uma outra perspectiva, né? Tu até comentou que depois de 2 anos teve mais uma pausa de licença maternidade. Quais foram os desafios que se apresentaram para ti nesse momento do teu segundo retorno ao trabalho? Os desafios, acho que foram... primeiro que eu voltei numa empresa diferente, né? Então, né, a minha gravidez, a da Elisa, ainda tinha pandemia. Depois, no meu retorno já estávamos no Tu voltou num mundo diferente. Num mundo diferente. Fora que também, né, área diferente, gestão diferente, o meu contexto era diferente, porque quando eu estava saindo de licença da Elisa, foi que veio também aí o novo desafio de aí, então, assumir a liderança de produto e de negócio, que aí é algo que eu não tinha até então background, know-how, por mais que eu já tivesse estudado, né, gestão de negócios, né, já atuasse muito próxima com o produto, mas não era, né, o meu background sempre foi de tecnologia. Então, me vi num desafio de uma pessoa nova, né, porque também ser mãe de 1 e ser mãe de 2 é diferente. E também num desafio novo de trabalho, né? Então, foi
né, mais uma fase, então, de adaptação e, de novo, de entendimento sobre controle, sobre, né, sobre responsabilidades e prioridades, né. Tu acha que tu já chegou sabendo melhor como é que o que ia acontecer na segunda vez? Fez alguma diferença? Eu só tenho uma filha, né? Eu converso com algumas amigas que dizem assim, olha, eu tinha essa expectativa que eu já ia estar sabendo como que ia ser mais fácil, mas falam que como o filho é outro, acaba que não. A gente continua se dando conta que não tem controle, né? Foi assim contigo também. A mãe é outra também, né? Já tem uma experiência, não é só o filho. Verdade. Sabe que foi diferente, né? Foi diferente. Eu achei que eu ia voltar também dominando, porque eu já tinha passado, mas a gente começa a também aprender, né? Quando somos mãe, no meu caso, mãe de 2, é que cada criança é uma criança, cada pessoa é um indivíduo com as suas particularidades, com as suas qualidades. Sim, com demandas, né? Demandas diferentes, né? E por mais que a gente pense, são muito próximos, as demandas são as mesmas. Não, as demandas são diferentes. Então, essa administração também das prioridades, do tempo também foi importante, né? Nesse retorno. Infelizmente, né? Para finalizarmos, né? Vamos falar de futuro. Né? Para alguém aí que sempre foi bem determinada, planejou a vida e né, tudo que tu te permitiu planejar, quais são os teus próximos passos? Os meus próximos passos, eu tenho um plano, né? Tenho aí o meu PDI, né? Tenho um plano para 2 anos, né? O meu plano agora ele é para 2 anos. Né? Eu tenho aí expectativa, né, em relação a crescimento dentro da empresa, e eu também tenho plano A e plano B, plano C, né, dentro desses 2 anos. Tem uma coisa que eu tenho muita vontade, e talvez esteja aí para os próximos 2 anos também, que é empreender. Né, também já estudei um pouco para isso, já me experimentei também em relação a isso, e tenho aí também essas perspectivas para o futuro, além de, claro, viajar muito com os meus filhos, conhecer o mundo com os meus filhos. Eu amo viajar, né, e agora a gente está retomando, né, as viagens, então isso também é um plano para o futuro, né, Sim, muito bom. Viajar é um grande aprendizado também, né? A gente aprende muito, né? Quando a gente conhece um novo lugar, pessoas, enfim. Muito bom. É muito bom não se limitar, mesmo tendo filho pequeno. Bom, eu sou uma que nunca tive... Com 1 aninho, minha filha já estava em Londres e passeando e viajando. Adoro, acho também inspirador. Podemos ir se caminhando para o bate-bola? Ficou alguma coisa? Não, vamos lá. Então vamos lá. Essas são umas perguntinhas. A gente pergunta, você diz o que vem primeiro para você, tá bem? Vamos lá. Qual que é a tua maior conquista? A minha família, com certeza. Qual é o teu lema? Nossa, meu lema. Acho que vai com medo mesmo. Acho que te representa bem, né? É ótimo. Me conta uma coisa que tu detesta. Eu detesto ter que me justificar. Eu prefiro assumir o BO, assumir, mas eu não gosto de me justificar, ficar me justificando. Muito bem. Ser mulher na TI é? Eu acho que é onde eu quero estar. Muito bem. Quem te inspira a ação? Quem me inspira a ação? Acho que hoje, o meu momento, quem me inspira a ação são os meus filhos, de fato. Né? O que eu quero que eu quero ser de exemplo para eles, como que eu quero que eles também me vejam, como que eu quero viver a vida com eles.
Paula, muito obrigada. Foi Hum. uma grande satisfação te receber hoje, ainda celebrando as mulheres na tecnologia. Muito obrigada, Deia, pela companhia. Você se mostrou aqui para a gente uma mulher de fato impulsionada pelo desafio, essa palavra que você usou tantas vezes, né? Mas assim, ao mesmo tempo se preparando sempre e pôde trazer, inclusive, sugestões aqui para quem teve a atenção de anotar muitas delas, de como se manter sempre aprendendo e preparada para enfrentar esses desafios que foram aparecendo e aqueles que tu correu atrás com muita garra e determinação. Bom, te agradeço imensamente por tanto. A gente se despede olhando para lá e agradecendo a nossa audiência. Toda quinta-feira, mais um episódio de inspiração para vocês no ar. Tchau, tchau.